Amém. Essa é a pergunta do mês de fevereiro. 83,6%. Será que nós temos 83,6% de cristãos no nosso Brasil? Acho que essa pergunta está bem óbvia, mas vamos ver o que o Senhor vai nos responder através da palavra do Senhor. Nós iniciaremos essa série de mensagens no livro de Mateus, capítulo 15, e nós leremos dos versos 1 a 9, estará projetado aqui também para você, caso você queira acompanhar. Mateus capítulo 15, do 1 ao 9, assim diz a palavra do Senhor. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Esse sermão, meus irmãos, ele marca a abertura da nossa série 83,6% será. Série que foi inspirada no censo de 2022 do IBGE, que afirma que a imensa maioria dos brasileiros se identifica como cristã. À primeira vista, esse número deveria nos encher de esperança. Afinal de contas, se 83% da nossa população é cristã, a nossa população é a Suíça, né? Será? Mas ele sugere um país moldado pelo Evangelho, famílias orientadas pela palavra e uma sociedade marcada por justiça, por verdade e misericórdia. Essas são as marcas do país em que você vive? Se for, me passa o endereço, por favor. Mas a pergunta que ecoa não é uma pergunta estatística, é uma pergunta de ordem espiritual. Se somos tantos, por que parecemos tão poucos quando se trata de viver o reino de Deus? Então, esta série nasce exatamente dessa tensão entre o que declaramos com os lábios e o que revelamos com a vida. Hoje nós começamos olhando não para os de fora da igreja, mas para os religiosos, aqueles que mantêm uma forma de piedade, mas negam o poder transformador do Evangelho. Nós somos cercados por números impressionantes. O Brasil se apresenta como uma nação majoritariamente cristã, dividida entre católicos e evangélicos, onde os católicos ainda são a maioria. Em teoria, deveríamos enxergar isso nas nossas relações, nas escolhas diárias, na forma como lidamos com dinheiro, com o próximo, com o poder. Deveríamos poder perceber o perfume do reino nos espaços mais comuns do dia a dia e da vida. Mas a realidade insiste em nos confrontar com isso. Porque se você olhar um pouquinho ao seu redor, você vai perceber que a violência continua banalizada, a corrupção parece normalizada e a desigualdade segue gritante no nosso país. O contraste entre o que o censo diz e o que o nosso dia a dia revela nos obriga a uma pergunta incômoda
mas extremamente necessária. Estamos diante de uma fé viva ou apenas de um cristianismo cultural, herdado, automático, sem cruz, sem arrependimento? Essas são perguntas que nós devemos fazer. E esse cenário revela algo mais profundo, uma fé muitas vezes desconectada do coração. A imaturidade espiritual e a fragilidade do testemunho no nosso dia a dia indicam que muitos operam dentro de um sistema religioso parecido com aquele que Jesus enfrentou no seu ministério terreno. Um sistema que valoriza a aparência, as roupas de salvação, digamos assim, aparência, tradição, ritual, mas ignora a transformação interior, porque essa é mais difícil, né? O problema não é frequentar a igreja, nem observar essas práticas externas. O problema é quando tudo isso acontece sem um novo nascimento, sem de fato Cristo morar em nosso coração. Quando a religião se torna um fim em si mesma, ela deixa de conduzir a Deus e passa a ocupar o lugar de Deus. Você não adora a Deus, você adora a religião. E isso produz cristãos tecnicamente corretos, mas espiritualmente estéreis. E talvez o retrato mais honesto do nosso tempo seja este: pessoas que sabem falar a linguagem da fé, mas não sabem viver na dependência da graça. Isso pode ser inclusive um de nós. Gente que conhece versículos, mas não conhece o peso do arrependimento, que defende valores cristãos, mas resiste à santificação. A vida é uma bagunça. Que se sente segura por pertencer a um grupo, mas nunca foi quebrantada de fato pela glória de Deus. Meus irmãos, nós não somos salvos por tradição, por herança ou por desempenho religioso. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé. Mas isso é feito para um fim, e esse fim é uma vida transformada. Porque onde há transformação, onde a transformação não existe, Jerusalém, para avaliar sua teologia, seus métodos e a sua fidelidade, mas não a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade à tradição. O diagnóstico que ele apresenta é direto e doloroso. O diagnóstico é o seguinte: é possível honrar a Deus com os lábios, enquanto o coração permanece distante. E a pergunta que ecoa, eles adoram, não mede presença em cultos, mas mede profundidade de entrega. Se nós queremos entender por que os 83,6% não impactam a nossa cultura como deveriam, o caminho não é começar apontando para os que estão fora, mas examinando o nosso próprio coração, fazendo as seguintes perguntas: nossa adoração nasce da graça de Deus, ou é apenas uma repetição de regras humanas que no fim anulam a palavra do Senhor? Essa é uma pergunta que nós devemos responder. Então, como vocês já ouviram, o nosso tema é esse: eles adoram? É a pergunta que nós fazemos. Dentre esses 86,3 ou 83,6, eles adoram? Nós adoramos? E o resumo da nossa mensagem é que Deus não busca rituais corretos, mas corações transformados. Deus não busca rituais corretos, mas corações transformados. E a primeira coisa que veremos é que a tradição sem obediência esvazia a fé. Vamos ver mais uma vez os versículos do 1 ao 6. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem?
Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Até aqui, por enquanto, meus queridos irmãos. Jesus estava na Galileia quando essa delegação oficial de fariseus e escribas chega vinda de Jerusalém, o que não é um detalhe irrelevante. Os fariseus eram líderes religiosos muito respeitados, conhecidos por seu rigor moral e pela defesa cuidadosa da lei, enquanto os escribas eram especialistas nas escrituras, responsáveis por interpretá-las, ensiná-las e aplicá-las ao cotidiano do povo. Então esses dois grupos vão até Jesus, e Jerusalém representava o centro do poder religioso, o lugar de autoridade, da tradição e da validação oficial. Eles não vêm para aprender, eles vêm para fiscalizar. Enquanto Jesus cura multidões, alimenta famintos, demonstra compaixão concreta, esses líderes escolhem ignorar tudo e focar em um detalhe ritual, no que a gente chamaria de perfumaria. Por que os discípulos não lavam as mãos segundo a tradição? E aqui é um trocadilho de palavras, porque os fariseus e escribas perguntam sobre a tradição e Jesus responde dizendo que eles invalidam a lei do Senhor. São duas coisas completamente diferentes. A tradição não tem o peso da lei do Senhor. E aí vem essa pergunta: o zelo desses religiosos não está voltado para a glória de Deus, nem para o bem do povo, mas para a manutenção de um sistema religioso que eles mesmos controlam. É importante entender que o problema aqui não é higiene, mas religião. Eles não estão falando de uma simples lavagem de mão, que aí até eu falaria: vai lavar a mão, rapaz, antes de comer. Mas não era sobre isso. Essa tradição dos anciãos não vinha diretamente da lei de Deus, mas de interpretações e ampliações criadas pelos escribas ao longo do tempo. O que começou com um cuidado específico para os sacerdotes no templo, foi imposto como regra espiritual para toda a população. Era uma lavagem cerimonial, diferenciada. Assim, algo que Deus nunca exigiu, passou a ser tratado como prova de fidelidade. Então Jesus não entra na discussão superficial sobre lavar ou não as mãos. É fácil você lavar as mãos de uma maneira que vai agradar as pessoas, para que elas falem: ó, como ele é piedoso, olha só como ele lava as mãos. Ele vai direto ao coração do problema. Por que vocês se preocupam tanto com regras criadas por homens e tão pouco com os mandamentos claros de Deus? Essa é a pergunta do Senhor. Para escancarar essa hipocrisia dos fariseus e escribas, Jesus apresenta o exemplo da oferta ao Senhor, que algumas traduções dizem que é um corban, que era algo tradicional ali dos judeus naquela época. Um homem podia declarar seus bens como dedicados a Deus, e com isso ele se sentia isento de ajudar os pais idosos. Na prática, ele continuava usando os recursos que eram dele, mas espiritualmente estava blindado pela religião. Era uma maneira sofisticada de ser egoísta sem culpa. Era uma regra religiosa usada para justificar a quebra direta do 5º mandamento. Laís, qual é o 5º mandamento? Piada interna, gente. Honra a teu pai e a tua mãe.
Era a quebra direta desse mandamento. E aqui Jesus deixa claro que nenhuma prática espiritual que nos torne menos amorosos pode vir de Deus. Imaginou você declarar os seus bens como bens da igreja para não ajudar o seu pai e a sua mãe que estavam precisando? Era exatamente isso que esses líderes religiosos faziam. E o diagnóstico de Jesus é duro, mas necessário. Ao criarem um sistema religioso cheio de atalhos legais, eles esvaziaram a força da palavra de Deus. A tradição, que deveria servir à obediência, passou a competir com a obediência à palavra. Eles construíram uma fé em que era possível parecer piedoso e ao mesmo tempo viver de forma injusta. Eu meto um terno mostarda com uma gravatona bem grossa, uma Bíblia debaixo do braço e sou um cavalo na minha casa. Quantas vezes nós já não vimos ou ouvimos esse tipo de coisa acontecendo? Quando a religião permite que eu proteja o meu conforto, o meu dinheiro, a minha imagem, enquanto eu ignoro o amor ao próximo, algo está profundamente errado. Então esse confronto revela uma inversão perigosa da autoridade. Jesus faz uma distinção clara entre o que Deus disse e o que vocês dizem, a forma como vocês interpretam aquilo que Deus disse. A religiosidade de fachada prefere tradições humanas, porque as tradições humanas são controláveis, são previsíveis, são mensuráveis, não sai do seu controle. É só seguir aquele ritualzinho e vai dar tudo certo. Essas tradições dão a sensação de segurança espiritual. Já o mandamento de Deus, meus irmãos, exige algo muito mais profundo: arrependimento, renúncia e obediência real, não uma obediência superficial. O problema do ser humano não é falta de regras, mas um coração que tenta escapar da autoridade de Deus, até mesmo usando a religião. Nós somos capazes de usar a palavra de Deus para ir contra Deus. Esse é o pecado, meus irmãos. E aqui cabe uma aplicação direta ao nosso coração. É possível estar envolvido com coisas de Deus e ainda assim fugir da vontade de Deus. Todos nós aqui somos sujeitos a isso. Podemos defender costumes, formatos e preferências com paixão. Eu sou presbiteriano, calvinista de 5 pontos. Eu só toco o inário presbiteriano. A gente pode defender isso, enquanto a gente negligencia o amor, a justiça, a misericórdia no nosso dia a dia. E quando isso acontece, a fé não desaparece, ela apenas se esvazia. Continua de pé por fora, mas sem vida por dentro. Eu já não venho mais porque eu quero ter um encontro com Deus. Eu venho para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho, ver que eu estou na igreja. Isso é uma fé externa. Jesus, portanto, não está abolindo a lei, mas Ele está resgatando a lei. Ele remove as camadas de tradições egoístas que sufocam a palavra e mostra que a verdadeira pureza não começa nas mãos, mas começa no coração disposto a obedecer. Porque não há ritual, nenhum ritual que substitua a obediência sincera. Não há prática religiosa que compense um coração endurecido. Então, onde a tradição nos afasta da obediência, ela deixa de servir a Deus e passa a servir a nós mesmos. Pense em um filho que compra um troféu caríssimo para o pai. Algo bonito, visível e elogiável, mas se recusa a ajudar com um remédio ou com a comida do dia a dia. O troféu impressiona, mas o cuidado diário revela amor. A tradição é o troféu, o mandamento é o cuidado. E o que Jesus está dizendo é que Deus nunca se impressionou com troféus religiosos, quando o amor prático foi abandonado. O Senhor está pouco se lixando para o seu relatório
de quantas coisas você fez. O Senhor está interessado no seu coração e na sinceridade das coisas que você faz. Mas por fim, meus irmãos, o texto também nos mostra uma segunda verdade, que a adoração sem coração não agrada a Deus. A adoração sem coração não agrada a Deus. Vamos ler os versículos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, ao responder os fariseus e os escribas, Jesus não apresenta uma opinião pessoal, embora ele pudesse fazer isso porque ele é Deus. Ele recorre às escrituras e ele cita o profeta Isaías, o que mostra que o problema dessa adoração de lábios não é novo e nem pontual. Na verdade, nós já identificamos isso lá em Caim e Abel. Um adorou o Senhor, o outro não. Já é antigo. É uma doença antiga no meio do povo de Deus que atravessa gerações. E sempre que a religião perde o coração, ela se transforma em um ritual repetido, bonito aos olhos humanos, mas completamente desconectado da realidade espiritual. A palavra de Deus funciona aqui como um espelho. Aquilo que Isaías denunciou séculos antes continua acontecendo diante dos olhos de Jesus e dos nossos olhos hoje. Jesus chama a atenção desses líderes, chamando eles de hipócritas. E esse termo, conhecido no teatro da época, ele era usado para descrever atores que usavam máscaras. Hipócrita era alguém que não mostrava o seu próprio rosto, mas que cobria o seu rosto com uma máscara. E o ponto de Jesus não é apenas acusá-los de fingimento consciente, mas revelar algo mais profundo. E preste atenção nisso, meu irmão. Eles realmente acreditavam que estavam agradando a Deus dessa forma, o que é pior do que eles fingirem. Eles achavam que estavam fazendo certo. A hipocrisia, nesse caso, não nasce de uma mentira planejada, mas de um coração enganado pela religião. Eles encenavam santidade para um público humano, mas haviam perdido a consciência de que toda adoração acontece diante do olhar santo de Deus. E a citação de Isaías é direta e cortante: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No pensamento bíblico, o coração não é apenas emoção, ele é o centro da vontade, dos pensamentos, das afeições, ele é o centro de nós, e é ali que as decisões reais são tomadas. Por isso, quando o coração está distante, a boca pode continuar cantando, orando, confessando verdades corretas, mas tudo isso se torna apenas um som. Sem um coração envolvido, a adoração não sobe como um aroma agradável ao Senhor. Ela ecoa vazia e faz com que nós possamos vir à igreja em pecado e não se incomodar com isso. Estarmos vivendo uma vida endurecidos. Entendo o que eu estou dizendo, não estou dizendo que você cometeu um pecado, mas você está na prática de um pecado, não se arrepende, vem à igreja e nada muda. Sabe por quê? Porque você está endurecido. Os seus lábios estão aqui, os seus olhos estão fechados, as suas mãos estão erguidas, mas o seu coração está longe. Jesus então afirma algo ainda mais sério: essa adoração é uma adoração feita em vão, ou seja, ela não cumpre o seu propósito, ela não transforma, ela não glorifica a Deus, ela não aproxima o adorador do Senhor. Porque quando regras humanas tomam o lugar da palavra de Deus, o culto deixa de ser um encontro com o Criador e se torna um exercício de autojustificação. Talvez você se lembre disso aqui: Senhor, eu te agradeço, porque eu oro sempre, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, e eu não sou igual ao Júnior, pecador miserável, que não lê a Bíblia 4 vezes por ano como eu, que não ora de joelhos. Cadê o calo no joelho do Júnior? Esse aí, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a ele. Lembra disso? A parábola do fariseu e do publicano.
É isso que acontece, meus irmãos. É isso que acontece quando nós deixamos o culto se tornar uma autojustificação. Em vez de adorar o Senhor da lei, as pessoas passam a adorar a própria interpretação da lei. Não é nem a lei, é a interpretação dela, usando a religião para se sentirem seguras, corretas e superiores. Eu sou melhor, porque eu sigo a lei. Eu não sou como aquela pecadora que esquece um celular no mercado. Eu sou muito melhor do que ela. E o texto deixa claro que eles ensinavam doutrinas que são preceitos humanos. E isso acontece quando costumes, preferências culturais ou tradições religiosas são elevadas a um nível de mandamento divino. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A sua preferência é só a sua preferência. Pronto, e você pode ter ela. Só não se sinta mais cristão do que aqueles que não pensam como você. O perigo não é pequeno, porque uma fé assim se adapta facilmente às conveniências do momento. Molda Deus à nossa imagem, transformando o nosso cristianismo em algo confortável, previsível e controlável. Para muitos hoje, isso resulta em um cristianismo sem cruz, sem arrependimento profundo e sem transformação real. É o cristianismo que não te custa nada. E se não te custa nada, sinto em te dizer, não é cristianismo. Se ser cristão para você é uma delícia, só são coisas boas, e você não passa perrengue por isso, alguma coisa está errada. Então Jesus deixa evidente que Deus não mede a adoração pela estética, pela organização ou pela capacidade de comunicação, e graças a Deus por isso. Ele mede pela proximidade do coração. Palavras bonitas não compensam distância espiritual. Quantas vezes você já ouviu palavras maravilhosas e depois viu que essa pessoa vivia uma vida podre? Volume não substitui verdade. Não é o grito, a forma de falar, as lágrimas. Deus não se impressiona com a aparência, mas Ele se agrada com o coração. E um coração que é alcançado pela graça, responde com uma fé sincera. Então a verdadeira adoração nasce quando o interior é tocado, quebrantado e alinhado à verdade da palavra e não às minhas preferências. Imagine um GPS que mostra um caminho lindo na tela, com paisagens perfeitas, mas que está totalmente desatualizado e conduz o motorista direto para um penhasco. As regras humanas são exatamente isso. Elas parecem seguras, organizadas e confiáveis, mas elas não correspondem à realidade do caminho de Deus. Então, seguir essas regras gera em nós uma falsa sensação de segurança espiritual, mas não revela o destino certo, porque é só a palavra de Deus, recebida por um coração transformado, que nos conduz a uma verdadeira adoração. Então, meus irmãos, a estatística dos 83,6% revela muito mais do que um número. Ela expõe um risco espiritual. Muitos não abandonaram a religião, mas trocaram o evangelho por versões mais confortáveis dele. Para alguns, a fé virou uma tradição de bem-estar, usada para justificar as minhas escolhas egoístas, para proteger interesses pessoais e para manter a consciência tranquila. Eu vou lá na igreja, sabe a bendita quarta-feira de cinzas? Eu encho o caneco no carnaval inteiro, aí eu vou à missa na quarta-feira de cinzas e expurgo os meus pecados. Meus irmãos, tem tanto crente fazendo isso. Isso é usado para justificar essas escolhas egoístas, proteger os nossos interesses pessoais. Meu Deus. Mas para outros, a religião se transformou em um ativismo. Muita fala, muito engajamento, mas pouca transformação interior. A gente trabalha muito, mas ora pouco. A gente está sempre em movimento, mas nunca está sentado. A gente está sempre fazendo, mas nunca ouvindo.
Quando nós usamos a religião para encobrir a falta de ética, a dureza no trato com as pessoas, ou a indiferença com o sofrimento alheio, nós repetimos o mesmo erro dos fariseus. E a pergunta que precisamos fazer não é se temos práticas religiosas, mas se elas nos conduzem à obediência, ou se apenas escondem o nosso egoísmo. O cristianismo cultural, que é esse que é visto no nosso país, se espalhou entre nós, e muitas vezes ele é uma fé vivida em expressões prontas e decisões desconectadas. Nós falamos o nome de Deus com naturalidade, mas tomamos decisões como se Ele não estivesse presente, como se Ele não visse aquilo que nós estamos fazendo. Nós confessamos que Deus é soberano, mas vivemos como se tudo dependesse apenas da nossa pressa, da nossa agenda e do nosso controle. Tudo está aqui na minha mão, mas eu digo que está nas mãos de Deus. A Bíblia nos ensina que a verdadeira adoração sempre produz frutos visíveis. Então, se a nossa fé não transforma a maneira como tratamos quem trabalha conosco, quem mora perto de nós, ou como nós lidamos com o nosso dinheiro, então ela perdeu o seu centro. É uma fé que não desce do culto para a vida cotidiana e se torna vazia. Por isso nós precisamos lembrar que o problema não é falta de informação, é falta de coração. Nós não somos salvos por desempenho religioso, mas pela graça que nos alcança e nos transforma. E onde essa graça atua, ela gera arrependimento sincero e mudança real. Até porque arrependimento não é apenas sentir culpa, mas é voltar o coração para Deus e alinhar a sua vida à sua vontade. É permitir que o Evangelho confronte os nossos hábitos, os nossos valores e as nossas prioridades. Por isso, a aplicação deste texto não é olhar para fora e medir quem é ou não é cristão de verdade, mas é olhar para cá, para dentro. O Senhor nos chama a uma vida viva, a uma fé viva, que abandona máscaras e que se rende à verdade. Ele não deseja um povo que saiba apenas falar sobre Deus, mas um povo cujo coração foi trazido para perto dele pela graça de Deus. Porque onde o coração volta para Deus, a adoração deixa de ser um discurso e passa a ser vida. E isso, meus irmãos, porque Jesus é o único que cumpriu perfeitamente o mandamento de Deus, sem jamais se esconder atrás de tradições vazias. A religião é dele, é o cristianismo, não é? Mas muitas vezes nós vamos nos escondendo atrás de regras nossas. E onde os religiosos usavam a religião como desculpa para preservar o seu conforto e evitar o sacrifício, Jesus fez exatamente o oposto. Porque o Filho Eterno, sendo Ele o Filho Eterno, Ele não usou da sua posição para se proteger, mas Ele se esvaziou completamente, Ele se humilhou completamente e obedeceu até o fim da sua vida. Enquanto os fariseus criavam atalhos religiosos para escapar da obediência, Cristo escolheu o caminho reto que levava diretamente para a cruz. E ali, Ele revela que a verdadeira obediência não nasce do medo da punição, mas do amor que eu sinto pelo meu Pai, que entregou o Filho para me salvar. E é essa obediência perfeita que nos salva da nossa própria hipocrisia. Jesus não apenas falou sobre a vontade de Deus, Ele viveu essa vontade com o coração totalmente alinhado ao Pai. A Bíblia apresenta Jesus como a sabedoria de Deus, justificada não por discursos, mas pelas obras que Ele fez. Em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão, vemos um coração inteiro, sem máscaras. E na cruz Ele assume o lugar daqueles que honraram a Deus com os lábios, mas viveram com o coração distante dele. Jesus ali bebe o cálice da nossa adoração vazia, para que nós, pecadores, fôssemos reconciliados com Deus e recebêssemos um novo coração. Por isso essa transformação não vem do esforço humano, mas dessa união com Cristo.
Não é tentando melhorar as nossas práticas religiosas que o nosso coração é curado, mas é sendo ligados a Jesus pela fé, porque somente nele, essa distância entre Deus e o nosso coração é completamente removida. Em Cristo, a adoração deixa de ser um peso, uma obrigação cansativa, e se torna uma resposta grata à graça recebida. Então, onde antes havia medo e aparência, agora há amor e verdade. E isso porque Cristo não morreu apenas para perdoar pecados visíveis, mas também para redimir a raiz do nosso problema, que é um coração que tenta controlar Deus por meio da religião. Na cruz, Jesus desmantela toda tentativa de autojustificação. Ele nos chama ali a abandonar máscaras, a abandonar performances, a abandonar tradições vazias e a descansar na obra perfeita que Ele já realizou. A partir da obra dele, nós somos capacitados pelo Espírito a obedecer, não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. Então, meus irmãos, diante disso, eu te convido a, em primeiro lugar, examinar seu coração com honestidade. Antes de corrigir comportamentos, Deus nos chama a sondar motivações. Nós precisamos perguntar se nossa fé tem sido uma resposta amorosa à graça ou apenas um hábito religioso. E esse exame não é para gerar culpa, mas arrependimento sincero, aquele que nos traz de volta para perto de Deus. Em segundo lugar, alinhe sua vida diária à palavra de Deus. Não basta concordar com o que a Bíblia diz, é preciso obedecer. Não adianta você sair daqui falando, pastor, foi uma bênção hoje, e amanhã você não lê a Bíblia. O texto nos chama a abandonar atalhos religiosos que justificam nossas escolhas erradas, o que envolve decisões concretas, na família, no trabalho, no uso do dinheiro e na forma como tratamos as pessoas. Onde a palavra confronta, a obediência precisa acontecer. Em terceiro lugar, abandone tradições que substituem a obediência. Devemos ter coragem de rever as nossas práticas, os nossos costumes e até os discursos que nos fazem parecer espirituais, mas não nos tornam parecidos com Cristo. Se você lê a Bíblia todos os dias, mas você lê só praticar, hoje eu consegui, essa leitura também, meus irmãos, não vai te ajudar. Você precisa estar com o coração em Cristo. Tradições só são saudáveis quando nos conduzem à vontade de Deus. Onde elas nos afastam da obediência, elas precisam ser deixadas. Em quarto lugar, busque uma adoração com o coração inteiro, o que significa estar presente diante de Deus com mente, afeições voltadas para Ele. Não apenas cantar, mas conversar com Deus. Não apenas ouvir, mas responder. A adoração que Deus deseja começa no culto, mas continua na semana, quando escolhemos viver para a glória de Deus. Em quinto lugar, corra para Cristo todos os dias. Não vencemos a hipocrisia tentando ser melhores, mas sendo renovados pela graça. É em Jesus que encontramos perdão para a nossa adoração vazia e poder para uma obediência alegre. Então voltar para Cristo não é o fim do caminho, é o começo de uma fé viva. Em sexto lugar, decida viver uma fé visível e transformadora. O texto nos chama a sair da aparência e caminhar na verdade. Uma fé que se vê nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas e nas nossas prioridades. Portanto, meus irmãos, que Deus nos conduza a viver não apenas como pessoas que falam de Deus, mas como pessoas cujo coração pertencem a Deus.